Fala, nação rubro-negra, dia de responsabilidade social, e a Flá TV está aqui na região da Pequena África, na Gamboa, para acompanhar a visita de 8 atletas do Flamengo de diferentes modalidades ao circuito histórico da herança africana. Obrigada pelo tempo de vocês. A gente vai fazer um circuito da herança africana. Meu nome é Rafael Moraes, sou turismólogo e guia de turismo voluntário do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Vamos fazer uma caminhada hoje leve, né? Para vocês talvez seja leve, para a gente talvez não, de mais ou menos aí 1 hora, o que o normal seria de 2 horas e meia, 3 horas. Na verdade, um largo que hoje está dessa maneira, mas se vocês olharem para trás, tudo que vocês olharem para trás era a Baía de Guanabara. Rafael, eu queria que você explicasse como é que funciona esse circuito histórico e também quais foram os pontos que nós fomos hoje. Então, hoje nós fizemos 3 pontos, né? O circuito em si são 13 pontos. Hoje foi o tripé, são os 3 pontos mais importantes do circuito de herança africana. Nós visitamos hoje o Cais do Valongo, a Pedra do Sal e aqui o Cemitério dos Pretos Novos. O Cais do Valongo é o local de desembarque dos negros escravizados que aqui chegaram, desde 1759 até 1831, mais ou menos, né? A Pedra do Sal é o ponto de referência, né? O ponto de reforço, o ponto principal desse circuito de celebração da herança africana, né? E aqui o Cemitério dos Pretos Novos, aonde esse preto novo era enterrado ou jogado, como aqui nós vimos. Como é que surgiu o Instituto Pretos Novos? Na verdade, o Instituto acabou acontecendo devido ao achado arqueológico no quintal da casa onde eu moro. Eu tinha 12 anos e nesse período a gente não sabia o que fazer, convidamos os arqueólogos, eles fizeram a pesquisa e daí veio o boom. Foi oficializado que a gente estava morando em cima de um antigo cemitério dos Pretos Novos. E aí, 9 anos depois, o que se fazer com essa memória? A gente está no mês do aniversário do Instituto, vai completar 16 anos. E aí, de tempo em tempo, a gente vem recebendo essas pessoas para poder entender mais sobre a sua ancestralidade. E aí, nessa questão também do resgate à memória e o patrimônio. Então, a gente vem fazendo esse trabalho como missão familiar e graças também a alguns amigos, né, que acabaram nos ajudando a fazer essa instituição, né, e que mantém, hoje ela é uma instituição sem fins lucrativos, é particular, e a gente tenta manter o espaço por devido de doações, algumas atividades como o curso de pós-graduação que a gente tem Lato Senso, curso de capacitação que a gente faz para os guias para poder conhecer essa região e falar mais sobre a história. E as oficinas gratuitas que a gente realiza de forma online, que provavelmente vai acontecer em julho. Então, nesse mês de maio vai acontecer tantas atividades, né, que por ser não só o aniversário, mas também é considerado os pretos velhos, né? Então, a gente também tem essa memória. Hoje, o único local em todo o mundo que prova o desembarque do negro escravizado nas Américas é onde nós estamos. Não há em nenhum local em toda a América e até em África a ideia ainda de existir um cais preservado como o nosso. It's exciting for me to learn about African history here, you know, just in general, period. But I'm excited, you know, I'm excited to learn more. Just the stuff that I learned right now is just amazing, you know what I mean? Just to know what was here and what the people went through, you know what I mean? Being from the States and being black, you know, going through some of the similar things, and to know that, you know, it wasn't just in the States, it's around the world, you know, this was going on. So, you know, it's good to learn this and just to know this and be informational on this. You know, it's things I can tell my kids too. So it's pretty good. I like African kids that's growing up here need to know
things about their grandparents, their great-grandparents, you know what I mean? Or just siblings, period. So I think it's real good. Hopefully Brazil can tap in more on African history. Então, para se acessar essa região, ou eu tinha que subir a pedra da prainha, hoje Pedra do Sal, ou dar a volta na cidade. E aí, Pedro, como é que foi participar desse circuito aqui e aprender um pouco mais, né, sobre a cultura? Muito bom e importantíssimo a gente ter esse conhecimento, né, trazido de volta. Tantas descobertas novas hoje que a gente não aprende na escola. Eu acho que isso tem que ser levado mais a sério, tem que ser mais divulgado nas mídias. As pessoas têm que ter conhecimento, né, para a gente ver, se acaba de uma vez com esse racismo estrutural, com tudo isso que a gente está vivendo, né? No futebol, na Taça Libertadores da América, até o mês de abril, já foram registrados 7 casos de racismo contra as torcidas brasileiras. Eu acho muito importante a gente dar visibilidade à nossa história, não apagar toda essa questão da vinda dos escravos aqui para o Brasil e, sabe, o quanto isso é importante da gente sempre relembrar, né? Até porque a gente está vendo os casos de racismo cada vez mais, assim, visíveis, né, e crescendo nos estádios de futebol, isso é uma loucura. E assim, as pessoas não têm consciência disso. Então, quanto mais visibilidade a gente dá a essa história, mais a gente está combatendo esse racismo absurdo que está acontecendo, né? Hoje, Rua Pedro Ernesto, mas era a Rua do Cemitério. A gente achava que Rua do Cemitério, porque no final dessa rua tem o cemitério dos ingleses. Na verdade, não, é o cemitério dos Pretos Novos. Acho que quase ninguém sabia da existência deles. Mas foi a partir desses terreiros que a resistência do povo africano se concentrou na Pedra do Sal. Uma pedra que, para a religião africana, é de um orixá, que é o orixá Xangô. Tia Seada sai da Bahia, muito jovem ainda, vem do Rio, e aqui ela cria uma família enorme, 16 filhos, fora os 200 filhos de santo que já tinha, e Tia Seada é considerada como a dama do samba carioca. O que realmente me surpreendeu foi a quantidade de corpos enterrados aqui, né? Porque eu realmente não sabia, eu não fazia ideia realmente da quantidade. Na hora que ele falou 50 mil, eu fiquei realmente assustado. Como a vida dos escravos realmente daquela época era sofrida, era duro. Eu sabia, mas eu tive a oportunidade de hoje realmente ver de perto. Fiquei bem feliz de estar aqui hoje, né? Porque eu aprendi muitas coisas novas e conhecimentos para minha vida. E como funcionam os horários aqui, os dias para fazer o circuito? Aqui no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, a gente tem um circuito de terça a quinta, que é voltado para escolas públicas, em 2 horários, 9 da manhã e 2 da tarde. Aos sábados, sempre às 9 da manhã, que é aberto ao público em geral, e você pode tirar o ingresso no site do pretosnovos.com.br. E para conhecer esses 13 pontos, o horário mais ou menos que dá, assim, quantas horas? Depende muito do grupo, né? Mas em média 2 horas e meia, 3 horas e meia, a gente consegue fazer todo esse percurso. E se você ficou curioso e quiser participar do circuito histórico, é só entrar no site www.pretosnovos.com.br. Agora eu vou ficando por aqui. Flá TV é mais Flamengo para você.